Se beber, não dirija. Esse é o famoso slogan da campanha de conscientização contra o álcool no trânsito, embasada na Lei 12760 de 2012, que alterou o Código Brasileiro de Trânsito. A conhecida Lei Seca aumentou o rigor contra o motorista que beber e dirigir e fez cair o número de acidentes de trânsito nos últimos anos. Entretanto, muitos condutores ainda ignoram a lei ao misturar álcool e volante e, não raro, se envolvem em acidentes. E esse tema afeta diretamente o mercado de seguros, que está inserido em todos os setores da sociedade. A nossa convidada de hoje é Glauce Carvalhal, diretora jurídica da Confederação Nacional das Seguradoras. O motorista embriagado que se envolver em um acidente pode ser excluído da cobertura da apólice de seguro, Glauce? Olá, Cadu. O que acontece, na verdade, é que a indenização pode ser negada pela seguradora nos casos de embriaguez. Isso por duas razões. Primeiro, porque quando você contrata um seguro, você precisa ter um legítimo interesse, e a embriaguez é crime. Então, se você está dirigindo embriagado, há um ato ilícito, e essa conduta do segurado também pode levar a um agravamento de risco. Vamos falar, por exemplo, de uma pessoa que tem o seguro de vida. Como é que funciona? No seguro de vida, primeiro a gente precisa fazer uma distinção entre risco excluído e agravamento de risco. O risco excluído é previamente eu ter na apólice que aquela cobertura ela fica excluída. Isso não pode pelas regras atuais. Mas o agravamento de risco é que diante de um comportamento do segurado, se ele fez um comportamento ou uma ação que causou prejuízo, que causou agravamento de risco, esse risco possa não ser coberto diante do caso concreto. Então, na embriaguez, trazendo para um exemplo prático, eu ingeri bebida alcoólica e fui pegar o carro, estou ao volante. Aconteceu um acidente, a seguradora vai ter que, naquele caso concreto, identificar se de fato aquela conduta de estar embriagada que deu causa ao acidente, para poder decidir na regulação do sinistro se há cobertura ou não, ainda que essa previsão não esteja previamente no contrato. Glauce, para quem não está habituado com o tema e acompanha esse nosso SeguroCast, o que é a súmula 620 do STJ e o que ela tem a ver com esses casos? A súmula 620 é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo diante da embriaguez, a seguradora não pode negar cobertura nos seguros de vida. Esse entendimento ele traz uma série de controvérsias, porque na prática o que esse entendimento prevê é que mesmo o motorista completamente embriagado, se ele morreu no trânsito durante esse acidente, os beneficiários têm direito ao capital segurado. E isso parece não estar na lógica do que a própria sociedade vem tratando em relação à embriaguez, seja o endurecimento do Código de Trânsito Brasileiro, que aumentou as penas nos últimos anos, seja a própria SUSEP, que ela, na verdade, não veda que a seguradora possa, no caso concreto, se diante de um agravamento de risco, negar a cobertura. Então, na minha avaliação, esse entendimento ele precisa ser revisto, né? Ele precisa amadurecer à medida que a própria sociedade amadureceu em relação à reprovabilidade da conduta de dirigir embriagado. Sobre o seguro de danos, não há muita polêmica, certo, Glauce? No caso de seguros de dano, não, porque a jurisprudência, aí eu estou dizendo de primeira, segunda instâncias, e até o próprio Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que a embriaguez ao volante, no caso das coberturas de dano, elas necessariamente já levam um agravamento de risco natural. Não há a discussão que há no vida se de fato aquela embriaguez foi causa para aquele acidente ou não, o que aconteceu no caso concreto, é o que a gente chama de presunção. Já se presume que teve o agravamento e, portanto, não deve haver a cobertura. Como a Justiça vem tratando esse tema nos últimos anos? O que eu observo é que, em que pese esse entendimento da súmula 620 que nós falamos há pouco, os tribunais de segunda instância, os próprios juízes de primeira instância vêm realmente, diante dos casos concretos, admitindo essa não cobertura por parte das seguradoras. Quer dizer, eles vêm caminhando no sentido do que o Código de Trânsito Brasileiro traz, no sentido de considerar que é uma conduta criminosa, que, portanto, não deve ter cobertura do seguro. E o que mais recentemente, o próprio STJ, na sua segunda sessão, estou falando cerca de mais ou menos 30 dias atrás, colocou esse assunto novamente em discussão para verificar se era o caso de rever a súmula, mas a maioria dos ministros acabou optando por não rever, então me parece que esse é um processo natural de amadurecimento da jurisprudência brasileira. Glauce, como a CNSEG vem acompanhando esses casos e qual a opinião da Confederação sobre as recentes decisões jurídicas deste tema? A CNSEG vem acompanhando de forma muito atenta e preocupada, porque entendimentos como esse da súmula 620 acabam por proteger aquele
que dirige sob efeito de álcool e causa danos e risco para a sociedade. Então, nos parece que deve haver, de fato, um amadurecimento da jurisprudência para revisar esse entendimento, já que isso causa prejuízo para toda a mutualidade e acaba estimulando um comportamento desse segurado de beber sem se preocupar com as consequências do seu ato. Tem dados muito interessantes sobre isso, de que o Brasil é o 5º país no ranking mundial em acidentes de trânsito. Então, de fato, é preciso que estejamos atentos a isso e oportunidades como essa nos fazem trazer elementos técnicos e jurídicos para a sociedade. E quando você pergunta como é que o judiciário vem tratando isso, apesar do entendimento dessa súmula, nós estamos observando que primeira e segunda instâncias, apesar do entendimento, vem determinando a não cobertura em alguns casos como esse, evidentemente, olhando para o caso concreto, identificando se de fato a embriaguez foi causa determinante para aquele acidente. Tá bom, Glaucio, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, para mais informações sobre os assuntos relacionados a seguros, acesse o site da CNSEG, cnseg.org.br.